Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Vamos dar continuidade ao estudo da Geografia Agrária. Hoje, nessa aula, nós estudaremos a questão agrária brasileira. Então, questão agrária brasileira nós podemos subdividir em duas grandes problemáticas. A primeira delas, a distribuição de terras, ou seja, a concentração fundiária no Brasil, que é uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. É um problema que nós vamos ver compreendendo o histórico da ocupação do território brasileiro, o histórico das leis de terras e da exploração do espaço rural brasileiro. Esse é um ponto. O segundo ponto é o subaproveitamento das propriedades rurais. São duas grandes problemáticas, né, que muitas vezes uma situação está ligada à outra, e nós vamos tentar agora compreender, a partir de um breve estudo, nesse primeiro momento, nessa primeira parte dessa aula da questão agrária brasileira, nós vamos compreender um pouco do histórico da ocupação do espaço rural brasileiro, da ocupação, da produção e da reprodução do espaço rural brasileiro. Então, a concentração fundiária no Brasil tem origens históricas, né, no nosso processo de colonização. De início, é importante a gente entender a adaptação legal, né, de normas que a coroa portuguesa fez para implantar um regime de ocupação de terras no Brasil, que foi a Lei de Seis Marias. A Lei das Seis Marias, ela não foi criada no Brasil, ela foi adaptada ao Brasil. Ela já existia na coroa portuguesa. Essa lei, em Portugal, ela tinha a função de tirar a propriedade de pessoas que não estivessem produzindo nela e dar para outra pessoa ou outra família que tivesse condições de produzir nela. Assim, Portugal adaptou a Lei de Seis Marias para o Brasil, né, pegando o território brasileiro, considerando que os nativos que estavam no Brasil não estavam aproveitando a terra, ela não era aproveitada. A coroa portuguesa pegou essas terras, repartiu em enormes propriedades, eram grandes propriedades, né, e doou essas terras para os nobres, aqueles que tivessem condições de investir na produção de cana-de-açúcar no Brasil. Então, a criação das Seis Marias, ela vai auxiliar a introdução do primeiro ciclo econômico no Brasil, né, de produção, tá, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Nós tivemos a extração do pau-brasil, mas nós não produzimos, só era o extrativismo. O primeiro ciclo de produção da cana-de-açúcar, ele vai se iniciar, né, graças a essa adaptação legal da legislação da coroa portuguesa a essa nova colônia que era o Brasil. Esse regime de Seis Marias, ele vai ser suprimido somente em 1820, já bem próximo do processo o Brasil já em processo de independência, né, que as Seis Marias vão ser substituídas. E aí sim, no Brasil vai possibilitar, por exemplo, o surgimento de algumas pequenas propriedades, porque até então todas as propriedades, as grandes propriedades, Seis Marias e todo o território brasileiro pertencia à coroa, e a coroa só aceitava a distribuição, né, das Seis Marias. Não existia o uso capião nem a posse da terra pelo trabalho na terra. Então, a partir de 1820, inicia-se, né, o surgimento de algumas pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, tá? E vai se aceitar o uso capião. O Brasil ficou de 1820 a 1850 sem uma lei específica que regesse a ocupação do território rural no Brasil, que regesse as terras, né, que fosse uma lei fundiária no Brasil. Só em 1850 surge a nossa primeira lei de terras, né? Essa lei, ela vai ser a primeira lei do Brasil independente, e ela vai ter algumas características marcantes, né? Ela vai ser considerada uma lei elitista, por alguns racista, uma lei que vai manter,
e vai favorecer os grandes proprietários e as grandes propriedades que já existiam no Brasil. De cara, essa lei extinguia o regime de posse da terra, ou seja, nós tivemos de 1820 a 1850, um período de 30 anos, em que algumas pequenas propriedades começaram a surgir. A partir de 1850, esse regime de posse se extinguiu. A partir desse momento, o acesso à terra ele se torna bem restrito. Por quê? Todas as terras que não estão sendo produzidas passam para o poder do império, né, para o poder do governo brasileiro. E o acesso à terra só vai poder ocorrer a partir da compra em asta pública, ou seja, no leilão, ou através da doação. E o leilão ele teria que ser pago à vista, tá? Essa norma foi criada pelo governo brasileiro com o objetivo de aumentar a arrecadação e com o objetivo também de financiar a vinda de colonos, de imigrantes europeus para o Brasil. A gente vai falar já um pouquinho mais disso, refletir um pouquinho sobre isso, quando nós vamos tratar essa questão do racismo e dessa lei aí. Mas vamos avançar um pouquinho. Fixava preços mínimos para o lote, toda terra que não estivesse ocupada ela tinha que voltar, né, para as mãos do Estado, reafirmou a grande propriedade no Brasil. Então, o Brasil, que já estava dividido em sesmarias, em enormes propriedades, algumas das sesmarias era o tamanho de um estado brasileiro, né, tinha uma sesmaria que eu não me lembro exatamente o nome agora, mas ela ficava no Nordeste, e era do tamanho do estado de Pernambuco, gigantesco, né? Então, era uma lei de caráter excludente e elitista, por quê? Porque o mais pobre, aquele trabalhador rural, ele não teria condições de pagar à vista pela posse da terra. E aí nós vamos chamar a atenção agora para a questão de que alguns autores, alguns estudiosos, alguns historiadores consideram que era uma lei também de cunho racista. Por que se levanta essa hipótese? Porque em 1850 proibiu-se o tráfico negreiro, já havia um processo no Brasil de tentar a libertação dos escravos, na verdade, desde o processo de independência. Né? Havia-se essa ideia circulando no Brasil de tentar acabar com a escravidão. Em 1850, quando é proibido o tráfico negreiro, isso fica mais forte. E aí, o que a oligarquia brasileira, né, e o que a sociedade brasileira começa a fazer? Restringir ou dificultar, vamos dizer assim, né, o acesso de alguns negros libertos ou num futuro processo de libertação, de fim da escravidão, que esses ex-escravos tivessem fácil acesso às propriedades. Então, era uma maneira de acabar com a escravidão do trabalho, mas, vamos dizer assim, escravizar a terra, manter a terra ali escravizada. Uma outra situação como eu falei logo no primeiro ponto, a lei ela ia ser o capital arrecadado com os leilões em asta pública, com a venda, ia ser utilizado para financiar a vinda de imigrantes, que muitos trataram como, alguns historiadores revelaram, que teria o objetivo de aumentar branquear, né? Aumentar a porcentagem de brancos na população brasileira, promover um branqueamento, né? Então foi estimulada, foi feita propaganda, né? Foi feita doação de terras para colonos europeus, alemães, italianos, né? Principalmente no sul do Brasil. Então tinha interesse de aumentar o povoamento no sul do Brasil, estimulou-se a vinda desses colonos, né? Esses colonos também, claro, iriam trabalhar nas lavouras de café que já existiam no centro-sul do Brasil, São Paulo, Paraná, sul do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. Então, esses italianos, alemães, polacos, né, e ucranianos, né, diversas etnias vieram para o Brasil, financiadas pelo próprio governo brasileiro. E aí fica a pergunta: e a mão de obra escrava, né, que estava num processo de libertação, né, alguns negros que estavam libertos, por que não estimular que esses negros tivessem acesso à terra? Inclusive para evitar que eles fossem marginalizados, né, depois que se tornassem libertos, o que eles iriam fazer da vida? Né? Como eles iriam trabalhar? Como eles iriam se sustentar? Então, na verdade, não houve um projeto que procurasse integrar, né, esses negros que estavam sendo libertados
no processo produtivo brasileiro. Ao contrário, né? Preferiu-se financiar e investir a vinda de imigrantes. Então, de 1850 a 1930 foi o período que mais chegou o imigrante europeu aqui no Brasil. Apesar de, no século XVIII, ocorrer a Revolução Industrial na Europa, século XIX, a industrialização está avançando pela Europa, Estados Unidos, Japão e outras partes do mundo, o Brasil ainda inicia o século XX baseado no modelo agroexportador, tá? Sem alterar a sua estrutura fundiária, ainda com a concentração de terra enorme. E em 1889, quando o Brasil proclama a República, muda de novo o regime, aquela lei de terra de 1850 ela cai, né? Em 1889 muda o regime para a República e também muda o regime de administração de terras. O que o governo federal faz? Ele cede às unidades da federação para que cada unidade crie sua própria legislação e organize a ocupação de terra. Isso vai dar mais poder aos grandes fazendeiros, né? Por quê? Porque eles vão controlar, eles já controlavam, né, as terras, a economia. Com isso, eles vão ter também influência na política. Tendo influência na política, é óbvio que eles vão colocar ou indicar deputados, vereadores, governadores para legislar em causa própria, ou seja, em causa dos próprios fazendeiros. Então, havia muita falsificação de documentos que era ratificada por governantes, os chamados, surge a figura do chamado coronel, né? Coronel com seus jagunços que invadiam propriedades, tomavam propriedade dos mais fracos, dos mais pobres. Isso acontecia muito no Nordeste e depois legalizava facilmente essas terras porque eles tinham a classe política na mão. Então, de 1889 até avançando aí até 1930, né, que é quando tem a Revolução com Vargas, mantém esse modelo, né? Esse modelo que era de, vamos dizer assim, de desconcentração, né? Vamos dizer assim, o governo federal cede aos estados essa capacidade de administrar as leis de terras, cada estado, de acordo com a sua vontade. Tá? E isso vai gerar aquela famosa ideia de que quem terra tem poder. Então, cria-se a ideia da terra como instrumento de poder, porque o grande fazendeiro, aquele grande latifundiário, ele vai ter uma influência política, ele já era influente economicamente, ele vai exercer influência na política para o seu autofavorecimento. De 1850 até o início do século XX, o Brasil vai ter como principal ciclo econômico o café. Em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, com a maior crise econômica que os Estados Unidos já sofreram, essa crise se espalhando pelo mundo, isso vai afetar de cheio a economia brasileira, que dependia da exportação de café. Como o café não é um bem alimentício essencial, é um luxo, como o chá, como uma outra bebida que não é necessária para a nossa alimentação, quando os países entraram em crise, a primeira coisa que eles cortaram foi o supérfluo. É como se a gente estivesse administrando a nossa casa, né? O salário apertou, o que a gente vai cortar? A gente vai cortar o supérfluo e manter a alimentação básica, que vai ser a nossa nutrição. Mesma coisa, guardadas as devidas proporções, um Estado, né? Ele vai começar a diminuir a importação de supérfluos. Então, o café, no caso que o Brasil tinha como seu maior comprador os Estados Unidos, deixou de ser vendido, diminuiu muito, entrou em crise, né? Isso vai marcar também, a crise do café vai marcar o início do processo de industrialização brasileiro. A força da industrialização começa a partir dos anos 30, com o governo Vargas, tá? E aí vai mudar também os ciclos econômicos no Brasil. No Brasil vai deixar de favorecer mais o setor agrário para favorecer o processo de industrialização, principalmente com o governo Vargas. Com a crise na agricultura, né, no setor agrário, com o favorecimento a partir do que quando Vargas assume o poder e ele resolve impulsionar a indústria no Brasil, favorecendo mais o setor industrial, muitos grandes proprietários, né, proprietários de engenho no Nordeste, resolveram forar as suas terras, ou seja, arrendar as suas terras. Tá? Arrendar
para outros trabalhadores que não tinham terra e precisavam trabalhar na terra. Com isso surgem, né, várias pequenas, vamos dizer assim, culturas de subsistência, né? Pequenas e médias propriedades, não de desmembramento, né, mas sim de trabalho com agricultura de subsistência, investindo em bens alimentícios, coisa que na época da cana-de-açúcar, do café, era quase impossível de acontecer, porque o proprietário queria explorar 100% da sua área para o produto que ia render mais lucro, que no caso ou a cana-de-açúcar ou o café, no centro, por exemplo, no centro-sul brasileiro, na cana-de-açúcar no Nordeste. Tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Passando a Segunda Guerra Mundial, o preço das commodities de açúcar voltou a crescer bastante, e isso os grandes proprietários pensaram: opa, é hora de recuperar nossas propriedades. Então tomaram as propriedades que tinham arrendado, os colonos que trabalhavam ali foram expulsos, né, com a mão atrás, outra na frente. Gerou-se um enorme contingente de trabalhadores que não tinham terra para trabalhar, e voltaram de novo os grandes proprietários a investir em monocultura do açúcar, principalmente no Nordeste, para exportar e aumentar os seus lucros. Com essa situação do pós-guerra, né, vai surgir uma organização dos trabalhadores, né? Os primeiros movimentos que vão lutar pela reforma agrária, pela distribuição de terras no Brasil, eles vão surgir a partir disso. São as ligas camponesas, né, que vão surgir juntamente também com a Comissão Pastoral da Terra. São os primeiros movimentos de pequenos de trabalhadores que não tinham propriedades em busca, né, de ter o seu pedaço de terra para trabalhar na agricultura. Com essa organização dos movimentos, a pressão era grande por reforma agrária, né, já se cogitava isso no meio político, por melhores condições de trabalho. Então, nos anos 60, né, durante o governo, início dos anos 60, 61 para 62, durante o governo de Jango, é criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que vai conceder os mesmos direitos do trabalhador urbano, que já tinha sido criado o Código a CLT, né? O Código de Legislação Trabalhista do Brasil, em 43, com Vargas. Nos anos 60, Jango leva esse conjunto de benefícios de lei para o trabalhador rural. A ideia foi boa, bem intencionada, mas foi um tiro pela culatra. Por quê? Os fazendeiros, os grandes proprietários, eles, né, pensam no lucro, na margem de lucro. Concedendo esses direitos, tendo que arrecadar, que recolher impostos, que pagar salário, férias, essas coisas todas, a mão de obra ia ficar muito mais cara. E esse código ele vai coincidir com o momento em que o mundo vai estar passando pela reforma, pela Revolução Verde, pela reforma no modo de produção do campo. Novas máquinas estão surgindo. Então, muitos proprietários preferiram mandar embora seus funcionários antes que a lei do Estatuto do Trabalhador entrasse em vigor, e eles já passaram a substituir mão de obra por máquinas, porque o custo era menor de produção. Mais uma grande leva de trabalhadores rurais sem terra, né, para unir o coro, né, dos manifestantes que se organizavam na Liga Camponesa e na Comissão Pastoral da Terra, né? Então, a partir dos anos 60 em diante, a pressão vai aumentar mais ainda, e é um dos motivos pelo qual cai o governo Jango em 64, porque Jango prometeu fazer a reforma agrária, assinou a lei, desapropriou inclusive uma fazenda da sua família, e isso foi a gota d'água, né? A elite brasileira, a classe média brasileira não aceitou de jeito nenhum, e houve grande pressão política, né? O Brasil estava com uma instabilidade, estava com problemas econômicos também, juntou-se tudo, a manipulação midiática também que foi feita para que houvesse um golpe militar, né, para salvar, entre aspas, o Brasil de um futuro comunismo que poderia ser implantado por Jango,
né? E aí já é relatos para uma outra aula. Uma outra consequência desse estatuto foi a instituição, basicamente, do trabalhador temporário, né? Vai surgir a figura do boia-fria, aquele que leva esse nome, inclusive, porque ele levava a marmita de manhã, ele fazia, preparava, levava para o campo, parava na hora do almoço para comer, a marmita estava já fria, então daí o nome boia-fria. Né? Dependendo da região, ele recebia outros nomes: peão na região amazônica, trabalhador volante, trabalhador itinerante. De uma forma geral, são os trabalhadores temporários, muitas vezes sem carteira assinada, sem direitos, tá? E foram consequência do estatuto também. Uma coisa que aparece geralmente em algumas questões de concurso, uma figurazinha que aparece, é a figura do aliciador, que é chamado de gato, né? Ele é aliciador de trabalhadores temporários, que no Brasil ocorreu muito com propriedade no Centro-Oeste e no sul da região amazônica, que são áreas de expansão. Durante o governo militar, houve um processo de constituição de agrovilas, de ocupação da Amazônia, abrindo estradas e etc. Então, muitos grandes proprietários arrumavam aliciadores, que eram chamados de gato. O que esse gato fazia, esse aliciador? Ele ia até uma área onde tinha muita mão de obra sobrando, né? Oferecia grandes, né, um salário bom, grandes condições de trabalho, com estadia paga pelo proprietário, tudo isso, vendia um sonho, levava, por exemplo, do Nordeste brasileiro lá para o centro do Brasil, totalmente fora da área de trabalho dele, levava esse trabalhador para longe, chegava lá, ele era praticamente escravizado, era chamado trabalho por servidão, né? Porque as condições de trabalho, de moradia eram péssimas, tudo que foi custeado de viagem, ferramenta, roupa, durante o mês de trabalho, alimentação, tudo isso o patrão cobrava quando ia pagar e acabava que o funcionário ficava devendo ao patrão. Como ele não tinha condições de sair e voltar para sua casa, né, ele ficava naquele ciclo, trabalhando por comida e moradia. E, por sinal, comida e moradia em péssimas condições. Esse é o chamado trabalho por servidão, que no Brasil ele é proibido, né? Ele é considerado um trabalho escravo. Em 64, quando os militares chegam ao poder, o grande problema brasileiro, o estopim social, era o campo. E havia um grande medo dos militares de que surgisse um levante no campo, como surgiu em Cuba, em outros países pelo mundo, né? No próprio México, surgiu na União Soviética. O comunismo veio, né, do campo para a cidade. É um movimento camponês. Então, o que os militares fizeram? Quando eles deram o golpe, eles criaram o Estatuto da Terra, e essa lei ela passou a reconhecer a possibilidade da reforma agrária. Isso foi um cala-boca, né? Os trabalhadores não estão querendo reforma agrária, criamos a lei de reforma agrária. Só que os militares são mestres em fazer, em ter algumas medidas, ou seja, falar uma coisa, cria uma lei, criou toda uma norma, prometeu fazer reforma agrária, quando na verdade fez o processo inverso. A lei estava lá, ficou uma lei que praticamente sem, pelo menos nessa parte, né, do código, sem uso, porque não foi feita a redistribuição de terra, não foi cumprido o que estava escrito na lei, pelo contrário, houve uma repressão quando os militares se estabeleceram no poder, que a coisa acalmou, os ânimos sociais acalmaram, os militares fortaleceram e conteram qualquer tipo de movimento social, né, que pudesse surgir, se prepararam para conter qualquer movimento de levante social que ocorresse no campo. Então, na verdade, aumentou e muito a repressão contra movimentos que lutavam pela reforma agrária no Brasil. Tá? Então, o Estatuto do Trabalhador, o Estatuto da Terra, ele vai, né, estabelecer, como eu falei, a possibilidade de fazer reforma agrária, e ele vai conceituar a reforma agrária, considerando como conjunto de medidas que visem melhorar a distribuição de terras, a fim de atender à justiça social, né? Na prática, como eu falei, houve um retrocesso. Então, com o objetivo
de estabelecer essa questão da lei do uso da terra, os militares também criaram uma forma de mensurar o tamanho da propriedade. Então, criaram o conceito de módulo rural, né? Um conceito interessante porque ele não se prende à área, né, matemática da propriedade. Por quê? Porque, por exemplo, 10 hectares numa área como próxima ao grande centro, como São Paulo, Rio de Janeiro, com solo fértil, terras planas e oferta de água, dá para alguma coisa. 10 hectares no sertão nordestino, longe dos grandes centros de distribuição de produção, né, longe da infraestrutura e com seca, não tem o mesmo valor. Então, eles vão criar o conceito de módulo rural, os militares, que vai ser o seguinte, né? Eu retirei da lei e coloquei para vocês aqui, área explorável que, em determinada posição do país, é o que eu acabei de falar agora, que depende da condição geográfica do local, direta e pessoalmente explorada por um conjunto familiar de 4 pessoas adultas, absorva toda a força de trabalho e proporcione um rendimento capaz de assegurar a subsistência e o progresso social. Então, o módulo rural vai ser essa, né, uma pequena propriedade, mas que vai possibilitar o progresso social, não só sobreviver. Então, aí vem os conceitos. O que é um minifúndio? O minifúndio é um imóvel com área explorável menor que o módulo rural. Então, o minifúndio só dá para a sobrevivência, a subsistência. Gente, aí vem o seguinte, vem outros conceitos, como empresa rural, latifúndio por exploração, latifúndio por dimensão, né? Mas esses conceitos já não existem mais, então não vamos perder muito tempo debatendo isso aqui agora. O conceito de minifúndio, ainda assim, ainda existe, mas esses demais não. Quem for tentar algum concurso, né, de origem militar, um colégio naval, uma prova para a ESA, né, uma prova da SPSEX, que é para a AMAN, que tem geografia, essas provas militares trabalham esse histórico que ainda cai em questõezinhas sobre isso. Mas, na prática, isso não existe mais. Essa lei também já foi por terra. Em 1993, criou-se o conceito de módulo de módulo fiscal, que usou a ideia do módulo rural, mas com uma adaptaçãozinha, né? Ou seja, passou a ser o módulo fiscal passou a ser o módulo rural médio no município, tá? Porque mesmo em um município você pode ter terras, por exemplo, que sejam mais íngremes, que de repente não tenham acesso à água, que tenham menor infraestrutura, então já não vai ser a mesma coisa, né? Já não vai ter o mesmo valor essa propriedade. Então, criou-se um módulo médio para o município e chamou isso, um módulo rural médio no município, chamou-se de módulo fiscal. Essa lei já foi com o Fernando Henrique Cardoso em 1993, a gente vai ver ela mais à frente, tá? Mas essa lei aqui é só para a gente saber que ela existiu, né, e pegar um pouquinho do momento histórico. Vamos ver aqui alguns números sobre a distribuição de terras no Brasil, gente. Esse mapa ele vem resumidamente, mas traz para a gente alguns números interessantes para serem analisados. De cara, 60% do território brasileiro é ocupado por propriedades rurais, 27% por áreas urbanas e áreas protegidas e 13% de povos indígenas, para povos indígenas. Observando aqui esses 60%, que é interessante para a gente entender o tamanho da concentração fundiária no Brasil. O Brasil, então, tem 5,6 milhões ou 5,6 milhões, né, de propriedades existentes. Dessas 5 milhões, somente 78 mil, gente, 78 mil, não são nem 100 mil. 100 mil, né, a 10ª parte de 1 milhão. Então, nós temos aqui, ó, 78 mil ocupam 40% da área rural brasileira. Então, apenas 1,4% das propriedades ocupam 40% da área brasileira. Aqui a gente tem uma noção impressionante da nossa concentração fundiária, tá? A problemática da questão agrária continua na Nova República, mas nós vamos dar uma pausa aqui, tá, na nossa aula. Daremos continuidade no segundo momento, né? A partir desse momento, nós vamos ver a partir dos anos 80, né? Aquela famosa década perdida. Nós vamos concluir a nossa aula
na segunda parte, tá? Para distribuir melhor esse conteúdo que é amplo, né? E é interessante que vocês, alunos, assistam às aulas, pausem, não entendeu, retornem, busquem informação, tirem dúvidas diretamente comigo, os meus alunos, né? Outros visitantes podem pesquisar no Google, assistir outras aulas também para poder ampliar os seus conhecimentos e ter outros pontos de visão sobre esse mesmo tema. Eu sou o professor Aldo, né? E aguardo vocês na continuação da nossa aula, né? Na Geografia Agrária do Brasil, parte 2. Um abraço, gente.